E aí, turma? Tudo certo com vocês? Vamos iniciar mais uma aula? Então, hoje, a nossa aula, nós vamos fazer alguns comentários sobre algumas curiosidades sobre dois animaizinhos, certo? Para começar, nós vamos começar falando sobre as borboletas. Isso aí, um animalzinho muito bonito e que a gente vê muito aí na natureza, né, turma? Bom, mas antes de iniciar a nossa aula, o prof vai pedir para que cada um pegue uma folha de ofício branca, tá? E façam essa divisão aqui, ó. Em cima escrevam curiosidades dos animais e dividam essa folha ao meio. De um lado, vocês escrevam borboletas, que é o primeiro animal que nós vamos falar, e do outro, coloquem a palavra pinguins, que é o outro animalzinho que nós vamos conversar também e falar sobre algumas curiosidades deles, certo? Então é bom que vocês tenham essa folha em mãos já para nós começarmos a nossa aula. Bom, vamos então iniciar, como o professor falou, comentando sobre algumas curiosidades das borboletas. Bom, as borboletas são esses animaizinhos aqui que estão na imagem. Geralmente as borboletas são muito coloridas, são animais muito bonitos, né? E que a gente vê voando na natureza, de árvore em árvore, né? Em locais que tem bastante flores, também a gente consegue ver bastante borboletas, né? Então, vamos ler a primeira curiosidade? A- As borboletas precisam da energia do sol para voar. Então, sem a energia do sol, por muitas vezes as borboletas não conseguem voar. Então elas necessitam do sol, da energia do sol, para elas voarem. Outra curiosidade: elas sugam o néctar das plantas. Então, a borboleta se alimenta do néctar das plantas, certo? Que é um alimento que tem lá dentro da florzinha. Né? Muitas vezes a gente vê a borboleta pousando em uma flor, né? E a gente pensa que ela está descansando, mas na verdade ela está se alimentando do néctar das plantas, das flores, né? Que é dali que ela se alimenta. Bom, elas são identificadas por suas cores. É como se fosse uma carteira de identidade. Então, cada espécie de borboleta é identificada por sua cor. Algumas são laranjas, outras azuis, outras cinzas, né? A gente tem uma infinidade de cores de borboletas, de espécies de borboletas diferentes, e que a gente consegue identificar pela cor delas, certo? Então, a borboleta, ela tem uma vida muito curta. Por quê? Porque no início da sua vida, ela é uma lagarta, né? A borboleta, no início da vida dela, ela já não nasce uma borboleta. Ela nasce primeiro uma lagarta. Então, essa lagarta, ela vive, ela se alimenta de folhas, né? Ela come folhas. E num certo momento do estágio da vida da lagarta, o que que ela faz? A lagarta, ela se transforma, ela cria um casulo, né? E ali dentro daquele casulo, ele fica alguns dias, certo? Dentro de uma semana, 15 dias. Depois, aquele casulo se rompe e de dentro daquele casulo surge uma borboleta. Isso aí. E logo que a borboleta nasce, ela não dura muito tempo, né? A borboleta ela dura alguns dias e depois ela morre. Mas vocês viram que interessante? A borboleta ela passa por uma transformação na sua vida. Ela no primeiro estágio ela é uma lagarta, né, que rasteja, que não voa, né, que se alimenta, que come folhas. Então, depois daquela transformação que acontece dentro do casulo, né, a borboleta, ela nasce já com asas, aquela lagarta se transforma numa borboleta. E aquele animal nasce com asas, que consegue voar, que se alimenta de néctar das flores. Vocês viram que transformação legal? Isso é muito interessante.
Bom, turma, vocês lembram que o prof pediu para vocês terem uma folha, né? Então, lá naquela folha, do ladinho das borboletas, vocês já podem escrever estas curiosidades e fazer um desenho de uma borboleta bem legal, tá? Vocês podem travar o vídeo agora e copiar essas curiosidades, certo? O prof vai seguir aqui e nós vamos falar do próximo animal, que são os pinguins. Isso aí, vamos lá? Então, os pinguins são esses animaizinhos muito bonitinhos, né? Que a gente encontra, que na verdade a gente não encontra muito facilmente aqui no na nossa região, né? A gente vai encontrar eles se a gente for em algum aquário, né? Mas aqui na nossa região, na nossa natureza, a gente não vai encontrar pinguins. Bom, são 18 espécies de pinguim no mundo. Então, no mundo inteiro, a gente tem 18 espécies de pinguins. O que que diferencia essas espécies? Alguns pinguins são maiores, são diferenciados pela pelagem também, pela cor, né? Então, eles se diferenciam nesses aspectos de cor, tamanho. Bom, os pinguins eles são aves, aves marinhas. Então isso significa que os pinguins também entram no mar, na água, eles se alimentam de peixes, né? E eles não voam. Eles são aves que não voam, tá? Os pinguins ficam embaixo da água boa parte do tempo. Então, muita parte do tempo eles ficam embaixo da água, até porque eles precisam se alimentar, buscar alimento para os seus filhotes. Então, eles ficam no mar procurando peixes, alimentos, né, para os seus filhotes. E eles também vão até a superfície, até algumas rochas, muitas vezes para se aquecer também, né? E para visitar os seus filhotes, para trazer os alimentos, tá? Mas boa parte do tempo eles ficam debaixo da água. Eles são, então, excelentes nadadores, nadam muito bem, e como o prof falou, eles se alimentam de peixes, certo? Então, turma, naquela folha onde a gente já anotou algumas curiosidades das borboletas, agora, do ladinho da curiosidade dos pinguins, vocês vão anotar essas curiosidades que o prof trouxe, certo? E podem também desenhar um pinguim muito lindo, que eu sei que vocês conseguem e têm bastante capacidade para isso, certo? Bom, turma, gostaram das nossas curiosidades hoje? Que nós trabalhamos e fizemos uma aula de ciências bem legal, né? A gente trabalhou um pouquinho da borboleta e um pouquinho dos pinguins, certo? Então, prof, a gente vai conversar sobre esses animaizinhos mais um pouquinho na nossa próxima aula, certo, turma? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Beijão!